O ministério avivado do apóstolo Pedro só foi possível mediante a ação sobrenatural do Espírito Santo. Deixe-me te fazer algumas perguntas. Pedro foi verdadeiramente convertido antes do Pentecostes? Ou ele só se converteu depois do Pentecostes? Pedro era cheio do Espírito antes do Pentecostes? Ou só foi cheio do Espírito depois do Pentecostes? O caráter de Pedro foi transformado mediante o Evangelho? Ou só foi transformado mediante a ação e o revestimento do Espírito Santo por ocasião do Pentecostes? Estas e outras perguntas devem ser discutidas, conversadas, debatidas e respondidas nesta lição de número 6, o avivamento no ministério de Pedro. Sejam todos muito bem-vindos. Você está em mais um vídeo da série Minuto EBD. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e estou aqui para conversar contigo um pouquinho só sobre essa lição de número 6, o avivamento no ministério de Pedro. Hoje eu não quero me delongar muito, mas eu queria trazer a lume alguns assuntos, algumas dúvidas, pois afinal de contas, o apóstolo Pedro é, sem sombra de dúvida, o personagem mais emblemático, mais controvertido do ministério apostólico de Jesus. Da escola de apóstolos, Pedro é o mais controvertido. O seu temperamento, a sua personalidade, o seu jeito de agir e interagir em meio aos pares apostólicos nos traz alguns questionamentos sobre quem era verdadeiramente Pedro. A lição de número 3 nos retrata nos seus dois primeiros tópicos duas realidades. No primeiro tópico, quem era Pedro antes do Pentecostes. No segundo tópico, quem foi Pedro depois do Pentecostes. Nessa lição, é importante nós salientarmos alguns detalhes que fazem toda a diferença para o entendimento do assunto em pauta. E um dos grandes detalhes que eu acho pertinente é nós entendermos que, primeiro, a salvação é pela graça. A salvação é pelo poder transformador da mensagem do Evangelho. A salvação é por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. A conversão faz parte de todo o processo da salvação. O Espírito Santo, ele é um dos principais agentes da nossa salvação, estando conosco desde a nossa conversão, sendo ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, sendo ele que faz a palavra de Deus germinar em nossos corações. O Espírito Santo está presente ao decorrer, ao longo de todo o processo. Todavia, nós não podemos dizer que uma pessoa só é convertida depois que ela é revestida do Espírito Santo, ou depois que ela é batizada com o Espírito Santo. Não podemos afirmar isso, porque, repetindo, a conversão acontece no momento em que a pessoa abre o coração e aceita Jesus e reconhece o senhorio de Cristo e reconhece o seu estado de pecador. Logo, entendemos que o apóstolo Pedro era sim uma pessoa convertida, era sim uma pessoa transformada
pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todavia, como todo novo convertido, Pedro precisava descobrir e trilhar, Pedro precisava palmilhar o caminho da santificação. E enquanto trilhamos, enquanto palmilhamos o caminho, as veredas da santificação, é certo que somos imperfeitos. Como disse o apóstolo Paulo, estamos em busca da perfeição, mas ainda não alcançamos a perfeição. E Paulo ainda dizia, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço e deixo as coisas que ficaram para trás e avanço para aquelas que estão diante de mim pelo prêmio da soberana vocação. Então, Pedro, como todos os demais cristãos de todas as gerações, de todos os séculos, ele sim era um cristão genuíno, aceitou a Jesus, todavia precisava a cada dia se santificar, precisava a cada dia se aproximar mais de Deus, se aproximar mais das coisas espirituais e ter o pleno conhecimento do Evangelho de Jesus em sua vida. É claro e evidente que o que aconteceu no dia de Pentecostes fez todo um diferencial na vida de Pedro. A presença, o derramamento, a unção, o revestimento do Espírito Santo foi fundamental na vida de Pedro para todos os aspectos da sua vida, da mesma forma que acontece com todos os cristãos. O Espírito Santo na vida de Pedro lhe ajudou a vencer o pecado. O Espírito Santo na vida de Pedro potencializou o seu temperamento para que ele usasse este mesmo temperamento para a glória de Deus. O Espírito Santo na vida de Pedro lhe ajudou a vencer e a romper com o pecado a cada dia. E o Espírito Santo na vida de Pedro lhe capacitou para fazer a obra do Senhor nosso Deus. Pedro, antes do Pentecostes, ele era um cristão, porém, pelo seu temperamento explosivo, sanguíneo, pelo seu jeito de se portar em meio aos discípulos, alguém pensa, não, Pedro era o mais falante, era o mais extrovertido, era o mais isso, era o mais aquilo. Todavia, para que ele pudesse exercer um ministério profícuo, um ministério que pudesse produzir frutos dignos de arrependimento, Pedro precisava da presença, da ação e do trabalhar do Espírito Santo em sua vida. Quando o professor começa a estudar a história do apóstolo Pedro, desde que ele estava lá com o seu barco e Jesus pediu o seu barco emprestado e Jesus realizou o milagre da multiplicação dos peixes após uma noite de fracasso e derrota, ali começa a se desenvolver o caráter, o temperamento, ali Jesus começa a envolver Pedro em uma nova realidade. Então, nós vemos Pedro envolvido em meio aos apóstolos. Tantas passagens nós poderíamos citar, mas não podemos nos esquecer que Pedro era aquele que tinha sensibilidade espiritual. Quando Jesus perguntou, que dizem acerca do Filho do Homem? E vós, o que dizeis acerca do Filho do Homem? Pedro foi aquele que recebeu a revelação divina e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não podemos esquecer que Pedro também fazia parte do que nós chamamos de ciclo íntimo de Jesus, apenas composto de 3 pessoas, Tiago, João e o apóstolo Pedro. Pedro presenciou milagres que nenhum outro apóstolo presenciou. Pedro ouviu palavras que nenhum outro apóstolo, além daqueles 3, ouviram. Então Pedro era um crente. Pedro era sim convertido, possuía as suas falhas. No mesmo instante, ou após o momento que ele recebera a revelação divina, alguns momentos depois, ele já estava emprestando a sua boca para o inimigo das nossas almas. Pedro era aquele que falava, Senhor, eu vou contigo até a morte, e depois acabou negando a Jesus. A propósito, eu quero nesses minutos finais
falar sobre duas situações do apóstolo Pedro. Quando Pedro promete que iria com Jesus até a morte, lá no capítulo 26 de Mateus, Jesus fala para ele: Pedro, você vai me negar. E a partir do versículo 69, a Bíblia nos mostra que Pedro se pôs diante de uma fogueira, uma roda de funcionários, empregados, servos. Pedro estava ali em meio a uma fogueira. Talvez a noite era fria e eles estavam ali se aquecendo. Quando chegamos no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos o Espírito Santo descendo e o texto bíblico nos diz que foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Uma nova fogueira, o fogo do Espírito Santo. A primeira fogueira era uma fogueira física, material. A segunda fogueira era uma fogueira espiritual. Era a própria presença do Espírito Santo. E de repente, nós podemos traçar um paralelo entre a primeira fogueira e a segunda fogueira do apóstolo Pedro. Na primeira fogueira, ele estava se aquecendo do frio físico. Na segunda fogueira, ele se aqueceu do frio espiritual, ganhando assim o calor do Espírito Santo. Na primeira fogueira, ele estava no meio de ímpios, pessoas que não eram do colégio apostólico e muito menos dos discípulos de Jesus. Na primeira fogueira. Na segunda fogueira, a Bíblia diz que ele se levantou no meio dos apóstolos. Na primeira fogueira, ele disse que não conhecia Jesus. Na primeira fogueira, ele esconjurou. Na primeira fogueira, ele negou a Jesus. Na segunda fogueira, ele se levantou e disse: varões judeus, este Jesus, ele já começou a sua mensagem falando de Jesus, falando o que ele conhecia, o que ele sabia e como ele conhecia a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na primeira fogueira ele estava cheio de si. Na segunda fogueira ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Na primeira fogueira quase ninguém deu muito crédito para Pedro, mas na segunda fogueira a Bíblia diz que cerca de 3.000 almas se converteram. Pois bem, meus irmãos, então se nós conseguirmos então estabelecer este paralelo entre a primeira fogueira e a segunda fogueira, a gente vai ver que houve uma mudança radical na vida, nas atividades e no ministério do apóstolo Pedro após o Pentecostes. E este é o assunto do tópico número 2. Enquanto o tópico número 1 fala sobre a vida de Pedro antes do Pentecostes, o tópico número 2 fala da vida de Pedro após o Pentecostes. E após o Pentecostes, pelo menos nos 15 primeiros capítulos do livro de Atos, nós vemos que Pedro é o centro das atenções e das atividades em Jerusalém. No capítulo 1, Pedro está orando com a igreja. No capítulo 2, Pedro está sendo cheio do Espírito com a igreja. No capítulo 3, é Pedro que junto com João vão ao templo na hora nona e curam aquele coxo. No capítulo 4, é Pedro que chega na casa dos irmãos, relata o que aconteceu e todos oram e Deus move o local onde eles estavam reunidos. Isso no capítulo 3. No capítulo 4. No capítulo 5, Pedro está em meio aos irmãos e conduz toda aquela questão do ofertório, e Ananias e Safira acabam sendo confrontados por Pedro, cheio do Espírito Santo. No capítulo 7, é o apóstolo Pedro que reúne os apóstolos e fala acerca da necessidade dos diáconos. No capítulo 8, a Bíblia fala de Filipe, que pregava em Samaria, mas é Pedro que desce até Samaria e ora pelos irmãos samaritanos, e eles são cheios do Espírito Santo. Isso no capítulo 8, porque no capítulo 9, a Bíblia fala sobre o apóstolo Paulo, a conversão do apóstolo Paulo. Já no capítulo 10, a Bíblia volta para Pedro, e Pedro vai na casa de Cornélio e prega a palavra, e todos se convertem e são batizados com o Espírito Santo. Agora então, no capítulo 11, 12,
13 e 14, a Bíblia se ocupa com a primeira viagem missionária de Paulo, mas no capítulo 15 a Bíblia como se encerrasse as atividades diretas de Pedro, falando acerca da primeira convenção ali em Jerusalém, quando Pedro e os demais apóstolos determinam o que deve ser dito para os irmãos novos convertidos. Conclusão: o livro de Atos, no início até a metade, se ocupa com o ministério avivado do apóstolo Pedro. O Espírito Santo estava presente em cada atividade, em cada palavra, em cada decisão, em cada viagem, em cada tudo que Pedro fazia ou falava. O Espírito Santo estava presente e ele teve um ministério avivado pela presença e pelo trabalhar do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe. Essa foi apenas uma rápida conversa sobre a vida e o ministério do apóstolo Pedro. A nossa recomendação é que o professor estude bastante todos os eventos anteriores ao Pentecostes relacionados à vida de Pedro e todos os eventos posteriores ao Pentecostes também relacionados à vida de Pedro. Façam este paralelo, esta comparação e verifiquem junto aos alunos que Pedro foi um evangelista, um pregador e um pastor cheio do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e você acabou de assistir mais um vídeo da série Minuto EBD. Não deixe de dar o seu like, de compartilhar este vídeo, de deixar o seu comentário e acionar a sineta das notificações. Deus te abençoe. Boa aula.